Certo, então vamos para a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos estudar um tema sobre a adoção e na semana passada nós estudamos a justificação. Em relação à justificação, está tudo ok? Ficou bem entendido? Vocês tiraram as dúvidas com o pastorzão ou não? Ninguém mandou? Então eu acredito que todo mundo entendeu, né? Se ninguém mandou a pergunta para ele lá, o seu WhatsApp dele ou ninguém entendeu nada também, está com vergonha de perguntar. Eu prefiro a primeira opção, todo mundo entendeu. Mas é um tema muito, muito importante, a justificação, né, irmãos? Apesar que nós iremos ver também, se ninguém entendeu, vocês vão entender na pregação de Romanos, tá? Vai chegar um momento. Para a aula de hoje, eu vou começar com algumas perguntas para vocês. Vocês gostam dessas perguntas? Né? Primeiro, você já pensou no que significa ser chamado filho de Deus? Essa é a primeira pergunta. Já pensou nisso? Será que todas as pessoas são filhos de Deus ou apenas criaturas dele? Olha só essa pergunta. Será que todas as pessoas são filhos de Deus ou apenas criaturas dele? Qual a diferença entre ser criado por Deus e ser adotado por ele? É uma outra pergunta. Se Deus é santo, como alguém pecador pode ser recebido em sua família? É outra pergunta. Então, são algumas perguntas que antes da gente iniciar o estudo, nós esperamos que até o final desse estudo a gente possa responder essas perguntas aqui. O texto base nosso de hoje, do tema da adoção, está lá em João, capítulo de número 1, versículo 12. Vou pedir para vocês abrirem para a gente ler. João, capítulo de número 1, versículo 12. João, capítulo de número 1, versículo 12, diz assim. Os irmãos encontraram? Amém? Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. A todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, esse é o texto básico que nós iremos caminhar no tema de hoje, que é a adoção. E esse é um tema extremamente importante para nós também. Agora eu vou pedir para vocês abrirem um catecismo. Pergunta de número 33. Vamos lá. Pergunta de número 33 do nosso catecismo puritano. Página 130, na Confissão de Fé, da capa branca. Da capa escura, pretinha, eu não sei qual página que é. Diz assim, pergunta 33, o que é a adoção? A resposta, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pela qual somos recebidos dentre o número dos filhos de Deus e adquirimos direito a todos os privilégios deles. Então, a adoção é um ato da livre graça de Deus, pelo qual somos recebidos dentre o número dos filhos de Deus e adquirimos direito a todos os privilégios deles. Ou seja, meus irmãos, a adoção é um ato de Deus, algo que acontece uma vez por sua graça soberana. Ela não é uma conquista humana, nem uma recompensa por boas obras. É o momento em que Deus recebe o pecador arrependido como seu filho amado. Na semana passada nós estudamos sobre a justificação. Nós vimos que Deus declara o pecador justo por meio da obra de Cristo ali na cruz. A partir desse momento, isso gera no pecador, ele é adotado. A partir desse momento ele é adotado na família. Quando Deus o declara justo, ele passa a fazer parte da família de Deus. Então ele passa a ser filho de Deus. Então aqui a gente já responde um pouco aquela
pergunta lá em cima, né, que a gente leu. A gente já vê que não são todos que são filhos de Deus. E é interessante pensar nisso porque hoje em dia, quando você conversa com qualquer pessoa na rua, já viu aquele termo que eles usam? Ah, mas todo mundo é filho de Deus, né? Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. Não, todo mundo é filho de Deus. Principalmente isso acontece quando alguém faz alguma coisa errada. Alguém faz alguma coisa errada, aí a pessoa vira e fala, ah, mas eu também sou filho de Deus, né? Então, está justificado o meu erro. Mas a gente está vendo aqui, né, a princípio, que a pessoa é adotada depois de ser justificada. É até interessante que no livro do autor, né, ele não quer usar isso, o livro do autor que a gente costuma utilizar para fazer esse estudo, ele até afirma que não necessariamente sejam, ele quer dizer que esse primeiro justifica e depois adota, mas numa sequência lógica, se a gente for analisar, né, obviamente, o pecador primeiro ele precisa ser justificado, né? Como é que Deus vai adotar um ímpio, né, que não é justo em sua família como filho? Não tem como, né? Então, a adoção, ela vem, né, depois da justificação. Ou seja, irmãos, perguntinha, novamente, é correto afirmar que todas as pessoas podem chamar Deus de Pai? Não podem chamar Deus de Pai? É isso mesmo? Vamos lá abrir em Efésios, capítulo de número 2, versículo 12. Efésios, capítulo de número 2, versículo 12. Diz assim, Efésios, capítulo de número 2, versículo 12. Naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Aqui, Paulo está tratando aqui, obviamente, ele começa a tratar da questão da unidade, né? Paulo revela o mistério que ficou subentendido, né, no Antigo Testamento, que é a unidade entre gentios e judeus. E aqui ele está falando para os gentios, olha, antigamente, naquele tempo, vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel. Porque lembra, para Israel foi concedidas as alianças. Israel era a nação escolhida, foi a nação escolhida. Mas aqui Paulo agora revela o mistério, que foi prometido lá atrás, em Abraão, que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então aqui Paulo está falando, olha, agora vocês no passado estavam estranhos às alianças. Vocês estavam sem Deus aí no mundo, não tendo esperança. Ou seja, aqui a gente já vê que nem todos podem chamar Deus de Pai. Porque nem todos, ou seja, no nascimento, todos os seres humanos são pecadores. Eles estão numa condição extremamente decaída, miserável. Eles são o quê? Criaturas de Deus. Todos são criaturas de Deus. Mas nem todos são filhos de Deus. Nem todos podem chamar Deus de Pai. O próprio Jesus afirmou lá em João 8,44 o seguinte, vós sois do diabo que é vosso pai. E quando a gente lê, até aqui, olha para você ver que interessante, não precisa abrir. Em Efésios capítulo 2, um pouco antes, vai dizer o seguinte, ele lhes deu vida quando vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais vocês andaram no outro tempo, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Ou seja, essa era a real situação dos ímpios. Andavam segundo o príncipe da potestade do ar, ou seja, segundo Satanás. Então eles não poderiam chamar Deus de Pai. É um erro quando você vê um ímpio ou qualquer pessoa falando assim. O correto seria ele dizer, eu sou criatura, mas filho não. Para você se tornar filho, você precisa ser adotado na família de Deus. Ou seja, ninguém nasce filho de Deus. Tornamos-nos filhos somente pela adoção divina em Cristo. É muito interessante isso, porque isso derruba aquela ideia, que é uma ideia que as pessoas, eu acredito que você já tem um jargão que as pessoas se acostumam a dizer por aí, né?
É questão de ser filho de Deus. Ah, não, mas eu também sou filho de Deus. Todos nós somos filhos de Deus, né? Todos nós servimos ao mesmo Deus. É muito isso que a gente vê por aí as pessoas afirmando. Só que essa fala, ela não é verdadeira. Veja só, a Bíblia nos mostra que antes de Cristo estávamos espiritualmente como órfãos, sem lar e sem amor. Mas Deus, em sua compaixão, veio ao orfanato do mundo e disse: eu o escolhi, você terá um lar e será meu filho. Ou seja, Deus, ele nos resgata, nos abraça e diz: você agora é meu filho amado. Está até essa passagem lá em Gálatas, capítulo de número 4, os versículos 4 a 7. Ou seja, irmãos, imagina só uma criança que ela está no orfanato. Ela está lá no orfanato. Sem esperança nenhuma. Esperança zero. Ela está lá. Eu não diria abandonada completamente, porque normalmente tem pessoas que estão lá cuidando, mas elas não têm. Ela não tem pai. Ela não tem, ela é uma pessoa considerada à margem da sociedade. Muitas vezes até discriminada. E essa criança, de repente, chega o pai e vai lá e diz: olha, eu quero, você agora vai ser meu filho. E esse pai pega essa criança, faz todo o procedimento, e essa criança passa a carregar o nome daquele pai. Então agora ela foi adotada, ela recebe, e consequentemente, obviamente, recebe todas as dádivas de ter sido adotada. É exatamente isso que acontece conosco, quando Deus nos escolheu para a adoção de filhos. A gente está estudando um processo, mas isso aqui é muito lindo. Esse estudo sobre adoção é uma coisa espetacular, porque quando a gente analisa isso profundamente, irmãos, isso é uma coisa muito profunda. Nós estávamos sem esperança no mundo, sem Deus no mundo. E Deus, pelo seu infinito amor, de maneira graciosa, Ele nos escolhe, Ele nos declara justo mediante Cristo, e Ele nos insere na família. Agora a gente pode chamar Ele de Pai. Nós somos filhos, filhos do Deus Todo-Poderoso, Senhor sobre todas as coisas. Essa fala tem um poder muito forte. Porque a questão aqui não é só que nós somos salvos da condenação, mas nós recebemos por herança. Porque lembra, um filho que ele é adotado, ele tem todos os direitos de um filho legítimo. Não é incrível isso? Não importa. Ele foi adotado, ele recebeu aquele sobrenome, ele tem todos os direitos. Então é exatamente isso que nós temos em Deus. Nós temos todos os direitos de filho. Deus escolheu. Vamos lá, vamos abrir em Apocalipse, capítulo de número 2 e 17. Apocalipse, capítulo de número 2, versículo 17. Diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, sobre essa pedrinha um novo nome escrito, qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Deus nos escolheu, adotou, nos deu, a gente usa o termo, né, nos deu um novo nome, mas na verdade nós recebemos uma nova vida. Porque é isso que acontece quando nós somos adotados. Lembra, nós estávamos sem esperança, numa condição precária. Porque é essa mesma condição de uma criança que está no orfanato. Ele está ali, sem esperança nenhuma. Sabe aquela história? Tá, eu estou aqui e eu vou ficando por aqui. Mas, quando ele é adotado, ele muda a vida dele. Você imaginou que maravilha que é ser adotado por Deus? Irmãos, ser adotado por um pai humano é bom? É bom. Para as crianças é uma coisa espetacular, fenomenal. Mas agora ser adotado por Deus?
melhor notícia que alguém pode receber. Isso é algo incrível. Receber um nome, Filho de Deus. Fico imaginando quando Deus declara um pecador como justo por meio de Cristo. É uma coisa fantástica. Agora, como que nós temos certeza da nossa adoção? Como podemos ter certeza que somos adotados por Deus? Vamos abrir lá em Romanos, capítulo de número 8, versículo 16. Romanos, capítulo de número 8, versículo 16. Vamos ler. Aliás, vamos ler a partir do 12, a partir do versículo 12. Diz assim: assim, pois, irmãos, somos devedores, não à carne, como se estivéssemos obrigados a viver segundo a carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque vocês não receberam o espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o espírito de adoção, por meio do qual clamamos Abba Pai. Ou seja, por meio do qual clamamos Pai, chamamos pelo nome de Pai. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Olha, esse trechinho aqui nós já poderíamos até encerrar aqui agora. Acabar o estudo. Irmãos, o próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Aquele que tem o Espírito Santo, ele é filho de Deus. Porque o Espírito Santo, nós recebemos ele no momento, é ele que convence o pecador do pecado. Ele vem e convence. O evangelho é pregado, ele vem e convence. O pecador se arrepende, crê. Por meio de Cristo, através de Cristo, Deus o declara justo e ele é adotado, a família de Deus. E é interessante que mais no fim diz o seguinte: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ou seja, olha isso, nós somos co-herdeiros com Cristo. Nós recebemos toda a dádiva. Nós somos adotados e automaticamente recebemos toda a dádiva que vem da parte de Deus. Obviamente, lembra que nós ainda não chegamos no nosso corpo glorificado. Né? Isso ainda não foi completamente administrado a nós. Um dia nós estaremos juntos, com um corpo novinho. É um lugar onde não haverá mais sofrimento, dor, tristeza. Nós não passaremos mais dificuldades, as dificuldades deste mundo. Novos céus, nova terra. Mas nós já podemos sentir o gosto e ver tudo isso que Deus tem feito por nós. Toda a dádiva que alguém que foi adotado recebe. Alguém que se torna herdeiro, herdeiro das promessas de Deus. Então o Espírito Santo, e nós podemos confirmar isso, testificar isso. O próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É isso que o texto está dizendo para nós. E isso, nós já estudamos um pouco, como que você vê que alguém realmente se tornou filho de Deus de maneira visível? O Espírito Santo testifica com o nosso espírito. Mas como que nós podemos observar? Pelos frutos dignos de arrependimento, que é gerado pelo convencimento do pecado. Você olha para a vida da pessoa e você consegue ver mudanças visíveis, mas internamente, de maneira espiritual, o Espírito Santo confirma o nosso espírito. Somos filhos de Deus. Por isso que a gente às vezes brinca, né? Obviamente que a gente vê de maneira visível,
mas isso é uma obra sobrenatural de Deus. A grande obra que está acontecendo, ela é invisível, né? Mas a gente vê pelos frutos de maneira visível. Mas mesmo assim, pelos frutos, a gente ainda pode ser enganado. Nós podemos ser enganados, porque às vezes a gente pode olhar, alguém pode parecer, né? Andar igualzinho cristão, falar igual cristão, aquela coisa toda. E depois você descobre que a pessoa não... Mas Deus não. Deus, pelo Espírito Santo, ele testifica com o Espírito daquele verdadeiro cristão que ele é um filho de Deus. E esse cristão andará por uma vida de santidade. Eu costumo falar para as pessoas o seguinte, gente, não tem outra opção. Essa história de, eu criei e continua a mesma coisa, não houve mudança, precisa rever, né, essa crença. Então o próprio Espírito Santo ele vai nos induzir. Né? Já viu aquela história? Você não consegue. Eu costumo falar que o cristão verdadeiro não consegue pecar de maneira... que bom, pequei, tá tudo certo, Deus... Ele não pensa dessa maneira. Ele parece que vira uma contenda interna. Né? Eu não sei se os irmãos já sentiram isso. E não é um mero, no sentido de remorso. É um sofrimento. A caminhada cristã, quando você dá uma tropeçada, parece que aquilo ali vira um... Sabe, você sente na pele. Enquanto você... né, não se volta para Cristo e luta com isso, você parece que não fica em paz. O Espírito Santo ele nos leva por uma batalha árdua diariamente contra o pecado, em busca da santificação. Como alguém poderia duvidar do amor do Pai se o próprio Espírito de Deus habita em nós, confirmando que somos filhos? Nós não podemos duvidar, irmãos. Aqueles que receberam Cristo como seu Senhor e Salvador, eles estão seguros da sua salvação. Agora, há uma diferença importante aqui, que nós iremos ver. Cristo é o Filho unigênito de Deus por natureza, está lá em João 1,18. Nós somos filhos por adoção. Isso significa que não nos tornamos deuses, mas participamos dos benefícios da filiação, herança, cuidado, correção amorosa e comunhão íntima com o Pai. É interessante falar isso aqui, porque talvez os irmãos não tenham visto, eu acredito que a maioria sim. Tem alguns pregadores aí muito malucos que costumam tratar os cristãos, falar para os cristãos, pregar, que os cristãos se tornam deuses. Quando se tornam, já que se tornou, olha para você ver a conclusão que eles chegam. Se Cristo é Filho de Deus e nós somos irmãos de Jesus, então nós viramos pequenos deuses, né? A pessoa chega nessa conclusão absurda. Talvez vocês estejam assim, eu nunca pensei dessa forma. Mas você já imaginou que se a pessoa for nessa linha de conclusão problemática, isso vai levar muita gente por esse engano? Se a gente se torna herdeiro de Deus, então nós somos pequenos deuses. E eles usam isso para que justificativa? Adivinha? Para ordenar alguma coisa para Deus e receber algo de Deus. Então o que o pregador falava? Ele falava assim, se nós somos filhos de Deus, somos pequenos deuses, então nós podemos dizer para Deus que nós queremos receber tal bênção e Deus tem que nos dar. Olha para você ver que perigo isso. Deus administra nas nossas vidas os benefícios da maneira com que Ele quer, irmãos. Não é porque nós esprememos Ele na parede, o Senhor vai me dar agora. Não é assim que funciona. Nós não damos ordens para Deus. E nós não somos iguais a Cristo nesse sentido. Nós nos tornamos participantes dos benefícios da filiação, herança, cuidado, correção amorosa. Nós temos comunhão íntima com Deus. Mas nós não tornamos pequenos deuses. Isso é muito importante. Somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele, Cristo, é o Senhor sobre todas as coisas. Todas as coisas estão debaixo dos seus pés. Isso é maravilhoso, porque Ele é o nosso Salvador. Bem, agora eu vou pedir para vocês abrirem lá Efésios 2,18. Quais então
são os resultados e privilégios que nós temos da adoção. Quais então que nós recebemos? Efésios 2:18 diz assim: porque por meio dele quem, irmãos? Jesus. Ambos temos acesso ao Pai em um só Espírito. Então, o primeiro benefício que nós temos acesso livre ao Pai. O véu foi rasgado. O nosso único mediador é Cristo. Não precisamos, Ele é o nosso sumo sacerdote. Não precisamos que ninguém vá ter um sacerdote para um sacrifício de um animal, nada disso. Ele é o próprio sacrifício. Nós estudamos sobre os ofícios de Cristo. Vocês entenderam agora por que a coisa caminha? É interessante, né? Porque nós estamos estudando sobre adoção e nós estamos citando a questão de um dos ofícios de Cristo. Então nós temos, antes nós não tínhamos. Nós éramos filhos o quê? Da ira. Agora, quando Deus se torna o nosso Pai, nós temos acesso livre a Ele. É por isso que nós temos liberdade de orar a Deus. Nós temos liberdade de ter acesso livre a Ele por meio de Cristo. Cristo rasgou o véu. Agora, abra lá em Gálatas, capítulo de número 4, versículo 6. Gálatas 4, capítulo 6 diz assim. Capítulo 6 não, misericórdia. Gálatas 4, capítulo 6, versículo 6. E porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, olha aí novamente, Abba, Pai. Assim você já não é mais escravo, porém filho, e sendo filho também herdeiro por Deus. Então nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós. Esse Espírito Santo que nos conduz em santidade, irmãos. É o Espírito Santo que diariamente nos leva à santificação. Então, primeiro, nós temos acesso livre ao Pai. Cristo rasgou esse véu. Nós recebemos o Espírito Santo de Deus, Ele habita em nós, Ele nos conduz pela santificação. Agora, Romanos 8, 17. Romanos 8, 17, que é o que nós já lemos ali anteriormente, diz assim: se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Ou seja, temos acesso livre ao Pai, nós recebemos o Espírito Santo que habita em nós, e nós temos uma herança que é eterna. É uma herança que não é como essas coisas do mundo que rui. Temos aqui esse violão, daqui a um tempo esse violão já está em situação precária. Pelo contrário, nossa herança é eterna. Nós recebemos Cristo. Cristo é a nossa herança. Ele é o nosso Senhor. É uma coisa que é eterna. Somos salvos. O Espírito Santo confirma conosco que somos filhos de Deus e nós caminhamos com Cristo. E nós vemos pelas Escrituras que nós nos manteremos firmes, não por nossa causa, mas porque o Espírito Santo garante que quando Cristo vier buscar o seu povo, nós seremos dele. A garantia, o penhor. Agora vamos abrir lá em Hebreus, capítulo de número 12, versículo 6. Hebreus 12, 6. Diz o seguinte: porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Olha que coisa maravilhosa isso aqui. Somos corrigidos com amor. O próprio Deus nos corrige. Aí o 7 vai dizer o seguinte: é para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos.
E qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Sabe o que significa isso aqui? Aquele que é filho de Deus, o verdadeiro filho de Deus, adotado, Deus irá corrigir. Deus irá nos corrigir, irmãos, para que nós perseveremos. Para que nós tenhamos perseverança na caminhada. Então nós seremos afligidos. Porque lembra, nós ainda não temos um corpo glorificado. Esse corpo decaído aqui, há luta. Carne contra espírito. Há um embate. E nós vamos ver isso em Romanos também. Lá no capítulo 7, lá esse embate, essa luta interna. Olha que maravilha, está tudo casando com Romanos. Eu falei para o pastor, temos que expor Romanos, pelo amor de Deus. Demorou uns 2 anos aí para ele aceitar, mas tá bom. Então, irmãos, o verdadeiro filho, ele é corrigido. E aqui já tem uma dica para os pais aí, viu? Falta de correção para o seu filho é sinônimo que você não ama ele. Tá? Esse negócio de pai hoje em dia, é que eu não vou corrigir meu filho não, porque ele é um príncipe amado, querido. Isso não é bíblico. Eu vou logo falando para vocês. O pai que ama o filho, por quê? Porque pela correção, esse filho se mantém. Você corrige ele está indo no caminho errado. Aí você ama ele, você está vendo ele indo para o caminho errado, você fala, não, coitadinho. Quando ele crescer, ele melhora, ele fica bonzinho. Não, irmão. Você está vendo ele descambando para o caminho errado, você precisa corrigir. Isso é uma coisa muito importante. A gente entrou nessa ideia dos meus colegas psicólogos aí, do diálogo eterno. Né? É um diálogo que não acaba nunca. A criança impenitente na sua frente, você está tentando falar para ele, ô queridinho, ô meu amor, não faz isso aí não. Irmãos, não vai funcionar não. Não vai funcionar. Precisa corrigir. Deus nos disciplina. Muitas vezes, disciplina árdua. Por quê? Porque nós temos o nosso coração que precisa ser sempre endireitado ali. Ele é o nosso pai e ele vai agir assim conosco. Isso é de maneira amorosa. Isso é para nos manter na caminhada, para que nós temos perseverança. Agora vai lá em João, capítulo número 10. João, capítulo número 10. Esse é o último texto que nós vamos ler aqui, dos resultados e privilégios da adoção. João 10, versículos 28 e 29. Diz assim: eu lhes dou... Os irmãos estão folheando aí ainda? Esperar um pouquinho. Versículos 28 e 29. Os irmãos encontraram, amém? Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Ou seja, aquele que é filho será sempre filho. Aquele quem Deus adotou permanece assim até o final. Ninguém arrebatará das mãos de Cristo. Ele já comprou na cruz. Nós temos garantia. Agora é para aquele que está em Cristo. Para aquele que foi adotado por Deus. Aquele que não foi, ele está em maus lençóis. Então, como sempre, nós precisamos olhar para nós e vermos se realmente estamos em Cristo. Se realmente fomos declarados justos e estamos na família de Deus. Conclusão, meus irmãos. O que nós podemos aprender sobre esse estudo da adoção hoje? Primeiro, nós devemos viver como filhos, não como escravos. Não permita que o medo ou a culpa o impeçam de se aproximar do Pai. Você foi adotado, amado e selado pelo Espírito. Não viva temeroso.
Tem uns locais aí, algumas igrejas, que eles ensinam que parece que a pessoa está sempre no fio, na navalha ali. Está andando naquela corda, lá em cima no alto, assim, ó. Cuidado aí. Quando você qualquer coisa aí, você está perdido já. Aí a pessoa tem que ficar toda hora recuperando, né? A salvação. Perde hoje, amanhã recupera. Semana que vem perdeu de novo. Na outra semana recupera. E vai assim. Tem que torcer para quê? Para no final, não pode morrer de atropelamento depois de ter um probleminha ali não, porque senão vai dar problema. Eu lembro quando era adolescente, era uma tristeza. Isso me atormentava. Eu falava, meu Deus do céu. E se eu ter uma discussão aqui com alguém, eu passar ali na rua, aquele carro me atropelar? Eu vivia até andando assim, olhando para os lados, assim, até meio preocupado. Irmãos, é uma loucura isso. Isso é totalmente antibíblico, essa visão que as pessoas muitas vezes têm. Sabe, é como se elas achassem que a segurança da salvação está nas mãos dela. E realmente, se estiver na sua mão, você vai perder, está condenado, não tem jeito. Mas nós somos adotados. E a adoção é uma vez só. Acabou. Ame a família da fé. Opa, maravilha. Se todos somos filhos... voltou de novo. Se todos somos filhos do mesmo Pai, devemos nos tratar como irmãos, com paciência e perdão. Eu estava comentando isso com o pastor essa semana. Irmãos, muitas vezes a gente é muito ríspido uns com os outros. Às vezes a gente se sente um pouco mais elevado. Não, porque eu sou um cristão mais cristão. Aquele ali está mais ou menos. Não é assim. Nós devemos tratar de maneira amorosa. Óbvio que a Bíblia fala para exortar uns aos outros em amor. Então até mesmo a exortação tem que ser amorosa. Então nós devemos tratar uns aos outros como irmãos. Às vezes a gente vê dentro da igreja uma hostilidade uns com os outros, sabe? Se deliciando. Aquele ali vai cair. Eu sei que ele vai cair porque ele não é de Deus. A gente deu já pessoas assim se gloriando nisso. Não é assim que nós vivemos. Costumo falar para o pastor assim, se a pessoa está aqui, tem vivido uma vida de cristão, você tem que tratar ele como irmão. Não é seu papel, você não está dentro do coração dele, não é seu papel definir. Deus é que sabe de todas as coisas. Se ele está na caminhada com você, ele é seu irmão na fé. Seja um reflexo do amor do Pai. Assim como Deus nos escolheu, acolhe os outros com graça. Inclusive aqueles que ainda não conhecem o amor de Deus. Lembra, você, eu, éramos órfãos. A gente tem que parar de olhar para fora, para os ímpios e falar, olha lá, que miserável. Aquele ali não tem jeito não. Lembra, você um dia foi órfão também. Você andava sem Deus no mundo. Tenha misericórdia. Ore por ele. Pregue o evangelho para ele. Por último, louve a Deus pela sua graça. A adoção é o evangelho em forma de família. Celebre o privilégio de ser chamado filho de Deus. Isso é um grande privilégio, irmãos. É o maior privilégio que nós temos. Então vivamos assim, em celebração, em alegria, pela graça de Deus para conosco. É assim que devemos viver. Amém?